Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção e Combate a Sinistros e nesta aula nós vamos abordar o item 3 do seu material, a importância do treinamento contra incêndio. Já falamos em aulas anteriores a importância de ter treinamento, de capacitar também as pessoas que residem em edifícios, em condomínios e também dentro das empresas em relação ao combate a incêndio, principalmente aos princípios básicos. E nesse sentido, é claro, para as questões mais básicas, você como técnico de segurança tem sim o conhecimento e terá habilidade para fazer esse tipo de instrução. Porém, para os treinamentos de brigada de emergência, seguindo as normatizações tanto das NRs quanto normas institucionais do Corpo de Bombeiros, terá que ser um instrutor capacitado. E nesse sentido, é óbvio, a importância já recomendada a você fazer um curso de brigada de incêndio. Fazer um curso, literalmente, como instrutor de bombeiro civil, ok? Que facilitará também você alcançar mais tipos de áreas específicas para o trabalho profissional. Nesse tipo de sentido, então, nesse tipo de combate, é importante que esses treinamentos eles sejam feitos de maneira bem planejada. É importante também que no planejamento de combate a incêndio tenha, principalmente essas empresas e condomínios, exercícios simulados. E até o exercício simulado também tem que ser planejado para evitar, obviamente, outros tipos de risco. Então, de acordo com a NR23, que trata especificamente sobre combate a incêndios, exige-se de todos os funcionários sejam treinados para utilizar extintores de incêndio. Todos os trabalhadores de uma empresa têm que saber manipular um extintor de incêndio. E aí, é claro, ele vai entender sobre o uso e também sobre os combustíveis, a dinâmica do fogo e também os tipos de extintores de incêndio. O treinamento ele é requerido no emprego e pelo menos anualmente depois disso. Então sempre terá uma reciclagem. Também é recomendado que o treinamento de fogo vivo seja realizado periodicamente, que é o treinamento especificamente para combater o incêndio, fazendo um teste prático sobre isso. Este nível de treinamento ele não é necessário a cada ano. O treinamento ele expõe os funcionários a uma pressão liberada de um extintor de incêndio quando a alça é comprimida, literalmente fornece a extinção de um fogo. Ok? Nesse tipo de sentido, todas as sessões de treinamento de prevenção de combate a incêndios da empresa, eles devem ser documentados para registrar, para garantir o registro, para garantir o cumprimento também dessas normas. Se uma organização externa conduz o treinamento, seria uma boa ideia obter os certificados de treinamentos para todos os participantes e também ter o histórico de treinamento como instrutor do instrutor que está ministrando um treinamento. O combate à prevenção de incêndios e o combate a incêndios, ele também é importante porque existem dinâmicas diferentes do fogo, de acordo com os tipos de combustíveis. Dessa forma, então, é importante que cada trabalhador dentro de uma empresa saiba manipular um extintor, porque ele vai combater o princípio de um incêndio. E, nesse sentido, vai evitar uma proliferação maior do fogo e, obviamente, danos maiores, sinistros maiores. As classes do incêndio também são importantes se entenderem nesses processos. A classe do fogo é um termo utilizado para denotar literalmente o tipo de fogo e isso está intrinsecamente relacionado aos tipos de materiais de combustão, que têm também ou que podem ser inflamáveis. Esses têm impactos posteriores no tipo de pressão ou supressão dos materiais e a extinção desse combate a incêndio. Quais são essas classes? As letras das classes são frequentemente atribuídas aos diferentes tipos de fogo e esses tipos de fogo também diferem em diretórios ou territórios diferentes. Os métodos geralmente utilizados envolvem a remoção de calor, resfriamento desse material de queima e corte da fonte de combustível, se for, por exemplo, líquido ou gasoso. Os combates, então, a incêndios, eles têm alguns métodos específicos. Esses métodos geralmente estão relacionados resfriando o material combustível. Nesse tipo de sentido, diminui-se a temperatura para não atingir o ponto de fulgor, o ponto de queima. Excluindo-se o oxigênio do fogo, também é uma outra forma importante. E também removendo o combustível do fogo. Removendo o combustível do fogo, é óbvio, vamos tirar uma das três elementos importantes da combustão e usando ainda também um inibidor de chamas. Exemplo, grandes empresas, por exemplo, que têm tanques de combustível,
Os tanques eles já são planejados ou já estruturados de maneira de engenharia para quando eles estourarem, as tampas literalmente serem jogadas para facilitar a queima e não explosão das paredes. A maioria desses processos já facilitam também o próprio combate a incêndio. Nesse tipo de sentido, além dessa dispersão da tampa ser facilitada caso haja explosão desse tanque, com um líquido inflamável ali dentro, combustível, é feita todo um sistema de combate a incêndio com espuma, por exemplo. E essa espuma vai formar uma camada literalmente superficial em todo o líquido inflamável e dessa forma inibirá-se a chama porque vai evitar o contato do oxigênio com o combustível. Dessa forma, então, além de apagar o fogo, ele vai inibir o contato da chama com o oxigênio. Dessa forma, combatendo aquele incêndio importante. Outro tipo de questão importante é o incêndio florestal. O incêndio florestal em si é muito complexo porque envolve geralmente muitas áreas, uma área muito dispersa e nós não temos equipamento nem pessoas para combater esse incêndio florestal em todas as áreas. Dessa forma, então, sempre vai acontecer o resfriamento, talvez com aeronaves jogando água, literalmente para resfriar. Esse resfriamento também pode ser feito com pessoas utilizando abafadores manuais, para tanto abafar os princípios de incêndio, diminuir o foco e, nesse sentido, também facilitar a redução desse incêndio, e também o controle incendiário de áreas para já fazer também o controle desse incêndio florestal. Ok? Então esse tipo de método é bastante utilizado na prática em áreas florestais. Bem, nós vimos então nessa aula o item 3 do seu material e falamos sobre a importância do treinamento do combate a incêndio. É muito importante que todas as pessoas tenham orientação sobre esse tema para justamente favorecer o combate de maneira adequada, diminuindo a possibilidade de existência de um acidente com pessoa principalmente. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.